Ok, de volta com mais uma aula de gramática da língua portuguesa para você. Desafio de agora é estudarmos a concordância verbal. Concordância verbal é matéria de grande importância para a sua prova e nós vamos estudar a concordância através da resolução de questões de concurso. Você sabe que basicamente concordância verbal consiste em fazer o verbo da oração concordar com o sujeito em pessoa e em número. Esta é a regra. Nós vamos encontrar certas particularidades e ao longo das diversas questões por nós aqui selecionadas, nós vamos revisar as regras gramaticais sobre a matéria, de forma que você tenha pleno domínio de concordância verbal. E aí, questão de número 1 na tela. Assinale a alternativa que esteja de acordo com a norma culta da gramática. Aqui nós vamos encontrar 5 alternativas e em 4 delas nós vamos encontrar erros de concordância verbal. Somente uma está correta. Vamos lá. Letra A. Bancos de dados científicos terão seu alcance ampliado e isso trarão benefícios às pesquisas. Dissemos que concordância verbal consiste em fazer o verbo concordar com o sujeito da oração em número e pessoa. Bancos de dados científicos seria o sujeito, o núcleo do sujeito bancos, então o verbo deste sujeito vai ter que concordar com o núcleo bancos. Se bancos está no plural, terão no plural está fazendo concordância correta. Então, bancos de dados científicos terão seu alcance ampliado. Neste primeiro período, ótimo, não existe erro. Vamos para o segundo. E isso trarão benefício às pesquisas. Isso trarão, o examinador quis confundir você, jogou um terão aqui concordando com bancos, aí quis iludir o estudante pondo trarão, querendo que o estudante, o candidato também fizesse a correspondência com o banco. Mas o sujeito deste segundo período, isso trará benefício às pesquisas. Então a letra A está errada, erro de concordância, e nós estamos procurando alternativas sem erros. Vamos para a letra B. Fazem vários anos que esta empresa constrói parques. Fazem vários anos que esta empresa constrói parques. O verbo fazer, ele possui alguns sentidos distintos. Mas o verbo fazer, indicando tempo, indicando decurso de tempo, ele é impessoal, sem sujeito. Logo, fica na terceira pessoa do singular. Aí na letra B, deveria vir assim: faz vários anos que esta empresa constrói parques. E aqui tem fazer, O verbo fazer, neste sentido de tempo decorrido, é impessoal, fica na terceira pessoa do singular. Este é o erro da letra B e estamos procurando a alternativa correta. Vejamos o C. Laboratórios têm investido na vacina. Laboratórios, sujeito plural, o verbo tem que estar no plural e o tem aqui, terceira pessoa singular. Para ser plural precisaria de um acento, um acento circunflexo aqui no erro. Então, eis o erro da letra C, mais um erro de concordância, e vamos para a alternativa de letra D. Havia algumas estatísticas auspiciosas e outras preocupantes apresentadas pelos economistas. Havia, verbo haver, no sentido de existir, é impessoal. Então, fica assim mesmo na terceira pessoa do singular, porque aqui algumas estatísticas estão no plural. Não confunda. O verbo haver, quando e somente quando, no sentido de existir, é impessoal e fica na terceira pessoa do singular. Logo, letra D está correta. A concordância verbal está correta na letra D e já é
a nossa resposta, já é o nosso gabarito para a questão de número 1. Porém, vamos identificar o erro da letra E. Os efeitos nocivos dos recifes de corais surgem, olha, efeitos nocivos dos recifes de corais, sujeito, núcleo, efeitos, o verbo surgir devia estar no plural, concordando com o efeito. Surgem, e aqui está no singular. Para quem vive no litoral ou aproveita férias ali. E aqui nós temos mais outro erro, o verbo aproveitar. Quem é o sujeito deste verbo aproveitar, né? Quem? Para quem vive no litoral ou quem aproveita férias ali. Então, se quem é o sujeito singular, o verbo aproveita devia estar também no singular, aproveita e não aproveita. 2 erros na letra E. Resposta para a questão do número 1, letra D, e vamos para frente. Questão 2. Assinale a alternativa correta quanto à concordância verbal. Mais uma questão em que o examinador quer que localizemos a correta. Letra A. O que é audácias, irresponsabilidades, independências? Audácias, irresponsabilidades, independências, núcleos plurais de sujeito, e o verbo ser aqui deveria estar no plural. O que são audácias, mesmo que concordasse com o mais próximo, né, se fosse uma situação deste tipo, audácia está no plural. O que são audácias, irresponsabilidades, independências, certo? Nós já encontramos a letra A com eu e estamos à procura daquela que não tem eu. Vejamos a letra B. Devem haver outras formas de vida coletiva mais humana. Devem haver. O verbo haver, no sentido de existir, dissemos isso agora há pouco, verbo haver no sentido de existir, mesmo que esteja em uma locução verbal, como aqui, né? Deve haver, deveria, né? Permanece impessoal, o verbo haver no sentido de existir, mesmo que esteja em locução verbal, é impessoal, fica na terceira pessoa do singular. Está errada a letra B, deveria ser construída assim, deve haver outras formas de vida. Então, letra B também encontramos erro, estamos procurando alternativa sem erro. Vejamos a letra C. O aventureiro ou trabalhador encarnam-se entre os povos lavradores. O aventureiro ou trabalhador. Observe que quando nós estamos com esses núcleos de sujeito aí unidos pelo ou, existe ou, né? Existem 2 possibilidades de concordância. Se este ou trouxer uma ideia de exclusão, né, que somente um ou outro fará aquilo, aí vai ficar no singular. Mas se este ou não traz essa ideia de exclusão, então o verbo vai para o plural. O aventureiro ou o trabalhador, um ou outro, ou os dois, encarnam-se entre os povos lavradores. Então aqui não existe ideia de exclusão, né? Tanto o aventureiro quanto o trabalhador encarnam-se entre os povos lavradores. Então nós encontramos na letra C o gabarito da questão, porque o aventureiro e o trabalhador, já que os dois podem, né, se encarnar-se entre os povos lavradores, deve o verbo se estar no plural, tal qual aqui está. Está no plural, concordando, terceira pessoa, né? Terceira pessoa plural, o aventureiro ou o trabalhador. Então, letra C é a nossa resposta, porém, vamos localizar os erros de D e de E. D. Energias e esforços, nada o faziam chorar. Aí o verbo fazer aqui no plural, o examinador quis concordar com energias e esforços, na verdade questão errada, porque energias e esforços foram resumidos por nada. Se vem uma sequência, né, núcleos diversos de sujeito, mas são resumidos por nada, por tudo, por ninguém,
aí o verbo vai concordar com esse termo resumitivo. Energias e esforços, nada o fazia chorar e não o faziam chorar. Lembre-se que o termo resumitivo, né, que resume núcleos de sujeito anteriormente anunciados, faz com que o verbo com ele concorde. Então aqui nada o fazia e não o faziam como aí está. E letra E, vamos ver o erro da E. Vê-se por aí trabalhadores e aventureiros. Vê-se, terceira pessoa singular. Mas quem são vistos por aí? Trabalhadores e aventureiros. Trabalhadores em si já está no plural. Então aqui deveria ser vê-se, dois S, né? Vê-se por aí trabalhadores e aventureiros. Este é o erro da letra E. E já vamos para a questão número 3, aqui embaixo. Assinale o item em que há erro de concordância verbal segundo a norma culta. E aqui nós temos 4 alternativas. Letra A. Diríamos que há importantes distinções a fazer entre discurso e história. Veja que nesta questão não estamos, como nos anteriores, procurando o acerto. É o contrário. Nesta questão, assinale o item que há erro de concordância verbal segundo a norma culta. Significa dizer que a maioria está correta, estamos procurando o erro. Será que o erro está na letra A? Vamos examinar mais uma vez. Diríamos que há importantes distinções a fazer entre discurso e história. O verbo haver aqui é terceira pessoa do singular, né? Diríamos que há importantes distinções. Está no singular e está no singular corretamente empregado, porque verbo haver no sentido de existir é isso mesmo, é impessoal. Fica na terceira pessoa singular. Então a letra A está correta e estamos procurando a errada. Vejamos a B. Haveremos de refletir sobre o lugar particular do índio na cultura. Haveremos de refletir sobre o lugar particular do índio na cultura. Haveremos aqui, está flexionado, está no plural, segunda pessoa plural, e você é acostumado com aquela história de que o verbo haver é impessoal. Verbo haver impessoal, sim, somente no sentido de existir. Aí ele é impessoal, ele fica na terceira pessoa do singular, mas aqui o verbo haver não está com o sentido de existir, né? Haveremos de refletir sobre o lugar particular do índio na história. Não existe um sentido aqui de existir, por isso ele concorda normalmente com o sujeito, em número e pessoa. Haveremos de refletir, né, na verdade, na locução verbal com refletir, sobre o lugar particular do índio na cultura. Então, nós haveremos de refletir, né, o sujeito oculto nós. Letra B está correta e estamos à procura do erro. Vejamos assim. Os missionários já haviam amansado o índio. Os missionários já haviam amansado o índio. O verbo haver está em qual sentido, né? Está no sentido de existir? Os missionários não têm sentido de existir, né? O verbo haver, quando está no sentido de existir, sim, terceira pessoa singular, por ser impessoal, mas aqui os missionários já haviam amansado o índio, já tinham amansado o índio, não existe sentido de existir, logo a construção aqui está correta. Missionários, plural, verbo, plural, certo? Então o nosso erro, ou melhor, isso mesmo, nosso erro tem que estar na letra D, né? Vamos localizar. Devem haver vantagens para o índio no contato com a civilização. Devem haver, a locução verbal. Verbo haver, sentido de existir, devem existir vantagens para o índio. Verbo haver, no sentido de existir, é impessoal, fica na terceira pessoa do singular. Logo aqui está errado. Deveria ser deve haver vantagens para o índio. Você só lembra o seguinte: o verbo haver
no sentido de existir é impessoal, fica sempre na terceira pessoa do singular. Mas o verbo existir em si é normal, vai concordar com o sujeito em número e pessoa normalmente. Não confunda essa história aí, certo? Então, para a questão do número 3, nossa resposta é a letra D, foi onde encontramos o erro. Devem haver? Errado. Deveria ser deve haver. Vantagens para o ir, né? E já vamos para a questão 4. Assinale a alternativa correta quanto à concordância verbal. Letra A. Soava 6 horas no relógio da matriz. Soava no singular, 6 horas no relógio da matriz. Veja bem, o verbo soar, o verbo bater, o verbo dar, indicando horas, vai concordar normalmente com o número de horas. Soavam 6 horas no relógio da matriz. Batiam 6 horas no relógio da matriz. Né? Deram 6 horas no relógio da matriz. Diferente é se a construção fosse assim. O relógio da matriz soou 6 horas. O relógio da matriz bateu 6 horas. Né? O relógio da matriz deu 6 horas. Porque o relógio da matriz, sujeito no singular. Aqui ele não, como aqui foi construído, o relógio não está como sujeito. Né? Não está como sujeito. De junta de verbial, de lugar. Então soava 6 horas no relógio da matriz. Um erro, e nós estamos procurando, de acordo com o examinador, a alternativa correta quanto à concordância verbal. Já vimos que não é a A. Portanto, vamos examinar agora a letra B. Diretores, professores, funcionários, ninguém foram demitidos. Veja que diretores, professores, funcionários foram resumidos por ninguém. Um termo resumitivo. É com ele que deve ocorrer a concordância do verbo. Então, ninguém foi demitido. Diretores, professores, funcionários, tudo bem que são plurais, mas já que apareceu aqui na construção termo resumitivo, é com ele que o verbo concorda. Então, diretores, professores, funcionários, ninguém foi demitido. Deveria ser a construção correta. Letra B também está errada e estamos procurando o acerto. Né? Vejamos o C. José conseguiu, embora houvesse muitas ciladas em seu caminho. Esse haver está no sentido de existir. José conseguiu, embora existissem muitas ciladas em seu caminho. Existir, né, concordaria normalmente com seria o verbo pessoal, mas o verbo haver, quando no sentido de existir, não é assim que funciona. Deveria estar no singular. Letra C também está errada. E vamos para a letra D. Fomos nós quem resolvemos a questão. Fomos nós quem resolvemos a questão. Quando não existe aqui esse pronome relativo, né, como sujeito da segunda oração, a concordância se fará com o termo anterior. Então, nós resolvemos. Né? Se fosse foi ele que quem resolveu, concordaria com ele. Mas como aqui está o nós, a concordância está correta. Nós resolvemos. Letra D é a resposta para a questão do número 4 e podemos avançar. Questão 5. 5. Ainda que, lacuna, aqui estamos diante de uma questão para preencher espaços. Ainda que imprevistos, não espaço, motivos para que se mantenham, mais uma lacuna, os acordos. Ainda que hajam imprevistos, o verbo haver aí no sentido de existir, né? Ainda que existam imprevistos, mas o verbo haver no sentido de existir, sempre terceira pessoa no singular. Então a letra A a gente descarta, letra B sim é possível. É possível, vamos ver as demais, né? Ainda que haja imprevistos, não faltarão motivos. Motivos faltarão, motivos plural faltarão, plural, corretíssimo. Para que se mantenham presentes os acordos presentes. Então, a letra B já é
a resposta para a questão de número 5. Né? Se nós somos examinados demais, vamos nos deparar com erro, como por exemplo, faltará motivos, um erro. Né? Se formos para a letra D, hajam, verbo haver, se de desistir, no plural, também não é possível. Então, letra B é a resposta para a questão 5 e vamos para 6. Questão 6. Pode-se dizer sobre o uso do verbo haver conforme se verifica no trecho. Houve pânico e correria. É a nossa frase ilustrativa. Houve pânico e correria. De acordo com a norma culta, que este verbo haver, letra A, concorda com o termo mais próximo, né? Aqui houve pânico e correria. Estaria o verbo haver concordando com pânico? Não. Verbo haver, no sentido de existir, é impessoal, né? Não há sujeito, terceira pessoa do singular sempre. Então a letra A não interessa. Letra B. Não vai para o plural porque é verbo auxiliar? Não, ele não é verbo auxiliar. Não existe nenhuma locução verbal aqui. Ele é verbo impessoal porque é verbo haver no sentido de existir impessoal. Letra C. Está no singular, pois apresenta sujeito composto? Não. Pânico e correria não estão funcionando como sujeitos. O verbo haver, verbo impessoal, oração sem sujeito. Letra C também não interessa. Vejamos a D. Não é flexionado no plural, pois é verbo impessoal. Não é flexionado no plural, pois é verbo impessoal. Justamente isso. Letra D é a resposta para a questão de número 6. De número 6, certo? E vamos para a questão 7 aqui abaixo. Iniciamos aqui com uma lacuna para preencher. As aparências enganosas de exatidão. Preenche-se corretamente a lacuna por letra A, devem ser evitado as aparências enganosas. Veja, evitado tem que concordar com aparências, né? Ou deve, no caso de uma locução, né? Tem que concordar com as aparências. As aparências estão no plural. Então a letra A não nos interessa. E vamos para B. Para você retomar aqui a ideia, né? Devem ser evitadas as aparências enganosas. Aí nós temos na letra B justamente isso. Devem ser evitadas as aparências enganosas. As demais sugestões todas não correspondem com aquilo que a gramática quer, né? O verbo dever tem que estar no plural, sim, tem que estar no plural nesta locução, porque precisa concordar com as aparências enganosas, devem ser evitadas. As aparências enganosas devem ser evitadas. Letra B é a resposta para a questão de número 7. E aí, gente, nós ficamos por aqui. Espero que tenha sido útil aos seus estudos e espero contar com você na nossa próxima aula, daqui a pouquinho, quando estaremos estudando a concordância nominal através da resolução de questões. Até daqui a pouco.